tudo bom? Eu sou a Ana Wagner e no vídeo de hoje eu vou responder uma tag bastante famosa aqui no meio do Booktube, que é a tag "Você tem esse livro?". Eu vi essa tag sendo respondida recentemente no canal da Mel Ferraz de Literatura, e vou deixar o link aqui no box de informação, assim como o vídeo com a tag original e a tag quando foi traduzida. As perguntas da tag aqui no total são 20 perguntas, então eu vou deixar tudo aqui no box de informação caso vocês queiram responder nos comentários, vai ser um prazer ver a resposta de vocês. Então tem que ser bem rápida mesmo. Você vê a pilinha aqui que eu separei, bem modesta, né, que é ao meu lado, para responder cada uma dessas categorias. Então eu não vou poder entrar em detalhes do livro e tudo mais. Então caso vocês tenham alguma dúvida sobre a edição, qualquer comentário, faça aqui embaixo, tá bom? Então eu vou tentar ser o mais breve possível. Como vocês sabem, às vezes eu acabo falando um pouco demais, mas eu vou tentar ser o mais breve possível, eu prometo, tá bom? Então, se você é novo por aqui, gosta desse tipo de conteúdo, gosta desse tipo de vídeo, se inscreva, ative as notificações e, de forma geral, deixe seu joinha, porque isso ajuda muito no engajamento do canal, tá bom? Então, à medida que for falando, se vocês gostam do livro, já leram, se vocês têm outra resposta para essa categoria, vão sugerindo, vão comentando à medida que o vídeo vai passando, é super bem-vindo trocar essa informação com vocês. Então, chega de enrolação, bora às perguntas. A primeira pergunta é, você tem um livro infantil? Sim, eu adoro literatura infantil juvenil. Eu gosto, às vezes, de revisitar livros que marcaram a minha infância. Gosto de conhecer também livros infantis. Então, tem livros da Matilda, tem alguns clássicos que eu tenho nas edições da Barnes Noble. Gosto de todo esse tipo de literatura. Gosto muito de edições dos clássicos da Zahar, que tem Alice, que tem Mágico de Oz, que é um queridinho meu, Quebra-Nozes. E eu escolhi para representar nessa categoria o Jardim Secreto, nessa edição bolso de luxo da Zahar, da Frances Hodgson Burnett, que, por coincidência, foi minha primeira leitura desse ano e eu favoritei. A segunda pergunta é, você tem um livro que não entendeu? Essa eu tentei pensar, assim, olhando aqui os livros que eu tenho na estante, na prateleira ali. Então, acho que o primeiro que veio à minha cabeça, assim, depois de um tempo que eu pensei, é um livro que eu tenho em e-book, e tô dando uma leve roubada, não deixa de tê-lo, né? Só que em edição digital. É a Obscena Senhora D, da Hilda Ilst. Eu li ano passado esse livro, e é uma leitura, assim, muito curta, são em torno de 80 páginas, mas é uma leitura que te prende o fôlego. Eu terminei o livro gostando da experiência da leitura, porque tem um fluxo de consciência ali, só que eu não consegui absorver o que aquele livro todo quis dizer pra mim, né? Eu achei muito interessante a maneira que ela conduziu, e ela sai tascando várias palavras totalmente desconexas durante a narrativa ali, e você se sente muito perdido em vários momentos do livro. Então eu gostei muito da experiência, acho que é um livro que merece ser relido pelo potencial dele, talvez, assim, eu acho que ele representa muita coisa, então eu quero reler esse livro, mas eu li de uma tacada só, eu acho que aquilo ali deu muito assim, sabe? E eu acho que é um livro realmente que eu terminei, e hoje em dia, assim, se parar a pensar, assim, o que fala, assim, eu não consigo lembrar, então eu acho que é um livro que eu não peguei, assim, a moral de por trás dele completa. Acho que eu teria que me aprofundar mais lendo coisas sobre a Hilda Hilst, que então foi meu primeiro contato com a escritora, e eu acho que pode ter sido por isso também. A próxima pergunta é, você tem um livro baseado em outra história fictícia? Esse aqui foi bem fácil de responder, que é um livro que eu gosto bastante, que é esse aqui, Noite das Mil e Uma Noites, do Naguib Mahfouz. Esse livro é um livro que eu favoritei na época que eu li, eu fiz diversas marcações aqui. Esse aqui é na edição Companhia de Bolso. E o Naguib Mahfouz, ele foi o primeiro egípcio a ganhar um prêmio Nobel de Literatura. Acho que é isso. E pelo nome que vocês podem perceber, Noite das Mil e Uma Noites, ele é inspirado no livro As Mil e Uma Noites. Então aqui ele continua a história da Sherazade. O que aconteceu depois que ela encerra aquelas histórias? O que acontece ali com os contos? O que acontece depois ali da estrutura? Então ele traz essa narrativa para um pouco mais pro presente. Então é assim, é incrível, tem resenha aqui no canal, vou deixar linkado aqui nos cards, que vale a pena você conferir. É um livro que traz você, assim, faz muitas reflexões mesmo. A próxima pergunta é, você tem uma série que não finalizou? Pra quem me acompanha aqui no canal sabe que eu não sou a louca das séries, normalmente eu não leio muitas séries, mas tem algumas que eu tenho interesse em ler sim, principalmente algumas séries clássicas, como Em Busca do Tempo Perdido, como O Tempo e o Vento. Tem alguns livros assim, tem algumas também que eu tô pretendendo ler pra esse ano, como os Bridgerton, mas eu não tenho as edições aqui fisicamente. Tenho no Kindle, mas eu não comecei. Mas que de fato eu comecei, são 2 livros que eu tenho aqui. No caso, eu vou citar pra vocês a trilogia, né, da Casa das Sete Mulheres. Eu li só a Casa das Sete Mulheres. Tá faltando um terceiro livro que eu até não tenho. O segundo livro é Um Farol no Pampa. E o terceiro seria A Travessia. Vou deixar aqui a fotinha ao lado.
E eu só li, na época que eu li esse livro, eu só não conhecia, não sabia que era uma trilogia. E depois de muito tempo, assim, de uns 2 anos pra cá que eu descobri que era uma trilogia. Então sim, eu pretendo fazer uma releitura e ler a trilogia completa. Ler a trilogia completa pela primeira vez, já que é uma história que eu gosto bastante. E uma outra história que também se passa no sul do país, que é o Tempo e o Vento, a saga do Tempo e o Vento, nessa edição que eu tenho aqui da Companhia das Letras, né? Que, se eu não me engano, é uma edição com 7 volumes, desse tipo aqui. Que tem 2 tipos de edição. Mas eu li alguns capítulos desse livro, que é o Ela na Terra e o Certo Capitão Rodrigo. Gostei bastante, por isso eu comprei esse livro e eu pretendo sim fazer uma leitura de O Tempo e o Vento. Possivelmente é um dos planos para o ano que vem. A próxima pergunta é, você tem um livro esgotado? Normalmente, eu acho que o que mais vem na nossa mente, assim, quando a gente coleciona livros e tem algum livro da Kozak, é mencionar um livro da extinta Kozak Naif, e eu não vou ser diferente. É o único livro, por acaso, que eu tenho, que é o Decameron, aqui nessa coletânea aqui de das melhores 10 novelas. Então, o Decameron são 100 novelas, aqui é uma coletânea com 10, e é uma edição muito linda. Quem quiser ver detalhes, tem um vídeo em que eu mostrei em detalhes as edições mais lindas da estante. Vou deixar aqui que vale a pena você dar uma conferida, em que eu dou uma folhada por dentro da edição maravilhosa, super caprichada. Eu pretendo fazer uma leitura dessa edição e depois comprar realmente o box com as 100 novelas completas mesmo. E um outro que eu vou citar aqui para ser um pouco diferente, ainda uma outra opção para vocês de livros aí que não são mais publicados, aí são, né, raros de ser encontrados, é esse aqui. Para quem sabe, eu sou muito fã de Natal, então Milagre na Rua 34, do Valentine Davis. É um livro assim que eu fiquei muito feliz de ter encontrado, porque eu gosto muito do filme. E é um livro super raro, ele foi publicado no Brasil apenas na primeira edição mesmo, em 1947. Então é um livro que eu só encontrei em sebo, mas está em ótimas condições. E é uma leitura que eu amo. Próxima pergunta é, você tem um livro em edição de bolso? Sim, né? Eu acabei mostrando alguns livros em edição de bolso. Vocês podem perceber aqui, esse nicho todo aqui tem edições de bolso da Zara, da Companhia das Letras, da Penguin. Tem alguns da Martin Clary ali, tem alguns ali. E eu peguei de uma outra editora aqui que vocês sabem que é uma queridinha minha. Então eu tentei preencher as categorias com livros e editoras diferentes. Que esse aqui é Morte do Ivan Lit, do Tolstói, publicado pela Antofágica. A Antofágica tem alguns livros nessa edição de bolsa aqui maravilhosa. Esse livro também eu mostrei em detalhes, alguns livros da Antofágica, que se quiser dar uma olhada aqui, eu vou deixar nos cards. Então, os livros da Antofágica ficam aqui. E tem algumas edições de bolso, sim, que eu acho lindas essas edições deles. Então, fica aí nessa categoria. A próxima pergunta é, você tem um livro escrito por um autor usando o seu pseudônimo? Essa aí eu confesso que na hora eu pensei, e eu acho que eu não tenho, porque eu lembrei, primeiramente eu lembrei de 2 escritores que eu gosto bastante, Stephen King e Agatha Christie. Sei que eles escreveram por pseudônimos, mas eu não tenho um livro que eles tenham escrito. Eu tenho outros livros dele, mas não exatamente o que eles escreveram por pseudônimo. Aí eu lembrei de 2 grandes clássicos da nossa literatura, que também são pseudônimos e acaba que muitas pessoas desconhecem. O primeiro que eu vou citar pra vocês aqui, pra ser bem diferente aqui, é A Fazenda dos Animais, nessa edição de luxo da Companhia das Letras, pelo George Orwell. Sim, isso é um pseudônimo do Eric Arthur Blair. Então, o George Orwell é um pseudônimo. Muitas pessoas às vezes acabam não sabendo dessa informação. Eu não sabia até pouco tempo. E quando eu soube, realmente foi um choque. E eu acho que é uma ótima recomendação aí pra você saber que é um pseudônimo. E eu vou deixar outra aqui também, que também não é tão conhecida às vezes, que é isso aqui, As Aventuras de Huckleberry Finn. Sim, Mark Twain é um pseudônimo do Samuel Clemens. Samuel Clemens, acho que é isso. E é um pseudônimo também, é um livro que eu, olhando aqui, pesquisando um pouco mais sobre o livro, eu descobri que Mark Twain é um pseudônimo e tem que ter uma história bem legal por trás disso, mas quando eu falar desse livro, que eu pretendo fazer a leitura dele em breve, eu falo mais sobre isso. A próxima pergunta é, você tem um livro ilustrado? Sim, eu tenho vários. Posso citar os da Antofágica, que são edições ilustradas. Alguns da Zara também são edições ilustradas. Os da Barnes Noble também eu tenho várias edições ilustradas, não só edições com ilustrações em preto e branco, mas com com ilustrações coloridas. Mas, como falei pra vocês, eu quero trazer sugestões diferentes aqui. E tem um que eu mostrei no último vídeo aqui do canal, que eu vou deixar linkado aqui nos cards, que é como eu mostrei alguns livros da Dark Side. E eu mostro esse aqui em detalhes, essa edição incrível de Divinas Mulheres, da Anne Chan. Então esse livro é completamente ilustrado, sobre 50 deusas aí, super interessante. Olha aqui, ele é completamente ilustrado mesmo, então acho que esse aqui pode considerar que é o mais ilustrado, né? Porque todas as páginas têm ilustrações,
Fora que os detalhes são todos coloridos, então acho que é o mais ilustrado, mais colorido sim que eu tenho aqui na minha estante. A próxima pergunta é, você tem um livro que nunca ouviu falar antes? Então, normalmente o livro que a gente compra, assim, é difícil a gente não ter ouvido falar antes, normalmente a gente pesquisa. Normalmente são livros que a gente ganha. Então, assim, ganhar assim, de presente mesmo, as pessoas normalmente pegam normalmente desejados. Então, são livros que eu sei quais são, né? Já pesquisei. Então, vai entrar nessa categoria livros que eu recebo de parceria, mas normalmente eu já vi a divulgação do livro antes, então também eles não entram tanto. Raramente, que eles eu não sei. Mas, assim, os da tag curadoria, que é um que eu sempre assino e estão sempre recebendo, são livros que às vezes me surpreendem bastante, que eu não conheço o título, né? Esse caso aqui, eu vou citar um especificamente que eu recebi em janeiro, foi a tag curadoria de janeiro, que é esse aqui de um escritor que eu conheço de nome, porque eu gosto de ler livros de ganhadores de prêmio Nobel. E esse aqui é um livro do Orhan Pamuk. E o livro dele é Mulher Ruiva. Eu sei que ele escreveu aquele livro famoso, que é A Neve. Vou deixar até a fotinha ao lado aqui. Mas esse aqui, especificamente, a Mulher Ruiva, não conhecia. Então, normalmente acontece isso nesses clubes de assinatura. E eu acho que é por isso que é tão incrível fazer assinatura de clubes, que você acaba recebendo livros que realmente você não compraria ou não conhece. Nesse caso, não tem nenhuma edição realmente publicada. Ele tem o selo da Companhia das Letras, acho que já foi publicado anteriormente, mas ele se esgotou e tudo mais. Então, acho que esse aqui preenche bem a categoria, representando aí livros de clube de assinatura ou livros de parceria, mas como muitas pessoas que assistem, clubes de assinatura de forma geral surpreendem a gente com títulos realmente que a gente não conhece. Próxima pergunta é, você tem um livro que foi adaptado para a TV? Como vocês me conhecem, que sabem que eu sou amante de televisão e de cinema. Então, para essa categoria, uma outra que vai ter falando sobre filme, adaptação para cinema, eu tenho vários livros na estante que vão encaixar nessa categoria. Por exemplo, para TV vai ter A Muralha, A Casa das Sete Mulheres. A Muralha eu vou olhar para cá sem querer, tá aqui. Esses livros aqui, Muralha, Chamas Cinza, Sucessor, tem vários aqui que eu já falei no canal, mas quis trazer um livro que eu ainda não mostrei aqui para vocês. Depois acho que eu vou fazer no book haul, vou mostrar ali melhor em detalhes, que é esse aqui, Dona Bárbara, do Rômulo Gallegos. Esse aqui é um clássico da literatura venezuelana, ele é comparado a Machado de Assis da Venezuela. Esse é um livro aqui que eu comprei no Catarse, né, da editora Pinardi, que é uma editora que tá surgindo aí com várias propostas incríveis. Eu acabei de participar de um último financiamento coletivo que eles fizeram. E esse aqui eu não sabia, eu acabei comprando no site, não sei se ainda tem pra vender, então vou deixar o link aqui embaixo pra vocês darem uma olhada. Mas ele teve uma novela, eu gosto muito de novela mexicana, venezuelana e tudo mais, então eu já conhecia o título por essa obra. Então quando eu descobri esse livro, que eu associei a novela e fui procurar, realmente a novela foi inspiração nesse livro. Então tem uma adaptação aí bem diferente aí pra mostrar pra vocês, que eu tô louca de ansiedade para ler esse livro. Como vocês sabem, eu coloquei no meu vídeo de metas para 2021 ler mais literatura latino-americana. Próxima pergunta é, você tem um livro escrito por alguém que é originalmente famoso por uma outra coisa? Assim, eu pensei bastante, eu não liguei assim se eu tenho algum. De repente vocês até saibam de algum livro que eu tenha, que de repente a pessoa seja famosa por uma outra profissão. Mas eu resolvi mostrar aqui um que eu acredito que talvez seja esse aqui, que é O Pior Dia de Todos, escrito pela jornalista Daniela Kopsch. Não sei se é assim que se fala o nome dela, mas assim, eu acredito que ela é mais conhecida pela profissão de jornalista, tanto que ela escreveu esse livro a partir da cobertura que ela fez sobre o massacre de Realengo. Então eu trouxe esse livro aqui para mostrar para vocês, da editora Tordesilhas. Próxima pergunta é, você tem um livro autografado? Sim, eu tenho um para citar aqui para vocês, que é Demerara, do Wagner Barreira. Eu tenho um autógrafo aqui do Wagner, uma pessoa super querida aí. Ele tá sempre trocando ideias nas minhas redes sociais, indicação de livro. Super legal, super gente boa mesmo. Assistam uma live que tem salva no Instagram da editora... No Instagram não, no canal aqui da Editora Instante. Eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês darem uma conferida, que ele fala sobre esse livro sem dar spoiler, como que foi o processo dele de criação. Esse livro aqui, ele se passa no período da gripe espanhola. Então ele mistura muito coisas reais mesmo dos antepassados dele, na época que ele fez uma pesquisa bem profunda sobre isso, e claro que tem elementos fictícios aí pra compor essa narrativa. Então a gente nunca sabe o que é real e o que não é. É uma leitura que eu estou em progresso, pretendo terminar logo e venho falar aqui com vocês, mas estou até aqui já marcada aqui, eu li até mais ou menos, eu li uns 25% do livro e estou amando esse livro. Então aqui está o autógrafo do Wagner. Próxima pergunta é, você tem um livro de poesia? Infelizmente não tenho livros de poesia aqui, que é uma coisa que é uma das metas minhas, ler mais contos e poesias. Então vai ter uma outra pergunta aqui falando de contos, que é uma das próximas aqui. Mas de poesia, eu comecei a ter esse hábito de me interessar por poesia ano passado,
quando a gente entrou nesse colapso todo, né, de pandemia. Então, juntei um time aí com umas mulheres incríveis aí. Tem até vídeos aqui no canal, vou deixar até linkado, caso vocês queiram dar uma olhada. Que a gente fez poesia em épocas de quarentena. E a gente recitou algumas poesias. E eu acabei muito, assim, contaminada por isso. O objetivo meu é comprar um livro que tem uma coletânea de poesias do Drummond, que acho que é da Companhia das Letras, se eu não me engano. E eu tenho um aqui, que é do José Luiz Peixoto, que a editora Dublinense lançou no passado, que é Regresso a Casa, justamente com esse espírito aí de pandemia. E ele foi lançado bem no início, assim, da quarentena. Então eu comprei mesmo, não li ainda. Eu queria fazer uma leitura, assim, quando eu tivesse com a cabeça mais, assim, tranquila. E eu quero realmente... É uma das metas que eu tenho para esse ano, ler mais poemas e ler mais contos. Então, é um livro aqui que eu tô com muito interesse mesmo. Próxima pergunta é, você tem um livro com selo de um prêmio? Eu achei que eu não tivesse, porque normalmente eu tenho um livro e não tenho selo em evidência, bem na capa, assim, como que eu acho que essa tag é a proposta, né? E também eu acho que algumas que eu tenho teve edições depois, como Sobre os Ossos do Mortos, que eu tenho essa edição, mas não, a minha edição não vem falando que foi ganhador do prêmio. A escritora foi ganhadora do prêmio Nobel, mas aqui acho que seria mais o livro em si. Eu tenho alguns de Jabuti também, mas nem todos têm edição também com selinho e tal, com os louros e tudo mais. Mas eu tenho uma aqui que é Damas da Lua, da Jokar Alarti. Não sei se assim se pronuncia. É um romance árabe. E esse aqui é publicado pela editora Moinhos, uma editora que eu também gosto bastante. E esse aqui tem um selinho aqui, não sei se vocês vão conseguir visualizar direito. Mas ele foi vencedor do The Man Booker International Prize de 2019. Então tem um selo bem evidente aqui na capa. Foi assim, o que eu lembrei assim de cara. E eu devo ter outro. Eu tô falando que é difícil, mas devo ter outro aqui com algum selo. Porque justamente eu gosto muito de ler livros ganhadores de prêmios assim, internacionais e tudo mais. Prêmio Nobel, Jabuti. Então eu sempre tô acompanhando muito bem essas listagens. A próxima pergunta é, você tem o mesmo livro em 2 versões ou mais versões? Sim, eu tenho. Não gosto de fazer muito isso, não é um costume que eu tenho de comprar um livro tendo uma outra edição, a não ser que realmente pertençam a coleções que eu gosto muito. Ou quando acontece de eu receber o livro, eu não conseguir me desfazer das 2 edições. Só nesses casos, assim, ou assim, edições que realmente se complementam, que tem um grande diferencial, tem um material complementar bem diferente, então eu consigo manter. Quando eu tenho uma duplicata, assim, de livros, realmente, que são livros que só muda alguma coisa, uma edição mais atualizada, e a outra edição não é tão assim, eu acabo fazendo uma doação do livro e tudo mais, aí eu não fico com ele na estante. A próxima pergunta é, você tem um livro de contos? Sim, eu tenho alguns aqui, porque eu tenho um interesse, eu gosto de ler, apesar de não ler tanto e não compartilhar tanto com vocês. Eu dei uma pausa aí de livros de contos, mas é um hábito aí como meta para 2021 de retornar. Que é um que eu vou citar aqui pra vocês, é de uma escritora muito querida minha, que é a Lígia Fagundes Telles. Então essa aqui é uma coletânea de contos que eu tenho dela. Essa é uma edição com volume único, publicada pela Companhia das Letras. Mas esses livros aqui que compõem, são vários livros que compõem esse livro aqui. Eles são muito separadamente, caso você queira conhecer a obra dela. Um que eu sugiro muito, assim, foi que eu comecei a ler alguns contos, então, do livro Antes do Baile Verde. A próxima pergunta é, você tem um livro em uma outra língua? Sim, eu tenho os livros da Barnes Noble, então são em inglês. Eu tenho muito interesse em ter algum livro em espanhol, né? Tentar exercitar, voltar com esse meu lado espanhol aí que eu já aprendi na escola e tipo, meio que esqueci praticamente tudo. Eu tenho vontade, sim, de voltar com algumas... De ter, assim, contato com outros idiomas. Acho que quando a gente começa a ler, expandir nossas leituras, você tem esse interesse, assim, pelo menos pra mim, surge. E eu tenho aqui, posso estar aqui, exemplificar uma edição da Barnes Noble. Essa que eu também mostrei nesse vídeo, que eu falei de alguns livros que eu tenho mais bonitos da estante, eu vou deixar aqui caso vocês queiram olhar, por isso que eu peguei esse aqui pra representar, que isso aqui é das Mil e Uma Noite, né, The Arabian Nights. E essa edição é muito linda, eu sou apaixonadíssima nela, olha aqui. Ela é totalmente ilustrada, como eu disse também pra vocês, que também poderia entrar nessa categoria de ilustrada, de adaptação, então tem várias categorias que esse livro poderia entrar. É muito linda essa edição, tá vendo? E ela é traduzida direto, se não me engano, direto do árabe também. Do árabe para o inglês. É o seu calhamaço aí que temos aí. Mas a edição é assim, vale a pena você dar uma conferida que ela é muito linda. A próxima pergunta é, você tem um livro escrito por 2 ou mais autores? Sim, eu tenho. Eu demorei aqui também pra pensar, tem algumas perguntas aqui que você acaba demorando, assim, você sabe que tem, mas não encontra, não lembra. É muito louco isso, responder tag, ainda mais quando a tag é muito grande assim. Mas eu lembrei de um favoritíssimo meu, assim, super, assim, que eu amo o livro, eu amo a adaptação,
que é a Sociedade Literária Torta de Casca de Batata, e ele é escrito por duas escritoras, a Mary Ann Sheffer e a Annie Barrows. Então é um livro assim que eu recomendo para todo mundo que queira gostar de ler, que queira começar a ter o hábito de literatura. É um livro muito gostoso, ele é um romance assim maravilhoso. Ele é clichê, mas não é tão clichê assim. Assim, é um livro que eu sempre estou recomendando, sempre que tem lista, que sempre que alguém me pergunta, é um dos livros realmente que eu super indico para a pessoa começar a criar um hábito. Seria então um tema interessante trazer esse tipo de sugestão aqui, de lista aqui. Deixa aqui nos comentários, caso vocês tenham interesse, que eu faça um tipo de vídeo assim, indicando livros para ler, assim, para quem quer ter esse hábito aqui. Mas esse livro é muito gostoso. Eu lembro que quando eu vi que ele foi anunciado na Netflix, o filme, eu corri que nem louca atrás desse livro, devorei esse livro em um dia. E foi uma leitura arrebatadora mesmo. Próxima pergunta é se você tem um livro que foi adaptado para um filme. Sim, eu tenho vários. Assim como eu disse quando eu respondi a tag, se eu tenho um livro que foi adaptado para TV, o mesmo acontece principalmente com filmes. Tá aí duas sugestões aí que eu vou deixar pra vocês, então comenta aqui se vocês têm interesse nesse tipo de vídeo, de sugestões de livros que foram adaptados pra TV e livros que foram adaptados pro cinema, que eu tenho um grande fascínio por isso. E eu vou citar um aqui que eu recebi da Companhia das Letras e mostrei num vídeo aqui específico, que é esse aqui maravilhoso, O Conde de Monte Cristo, nessa edição da Azar, que é a recente, né, mais recente da Azar, super caprichada, assim, muito linda mesmo, tá até o contrário aqui. Cheio de textura que eu mostrei pra vocês nesse vídeo. Recomendo que assista nesse vídeo que eu tô deixando linkado nos cards. Mas é uma edição muito linda, comentada, ilustrada. E pra quem quiser me acompanhar, uma leitura que eu vou começar agora a fazer em fevereiro. Então quem quiser me acompanhar, tá no meu vídeo de metas também. E por fim, a última pergunta. Se você tem uma HQ, uma graphic novel e tudo mais, eu confesso pra vocês que eu não tenho um costume de ler tanto. E também tá nas minhas metas para 2021, então prepare-se que eu pretendo trazer mais esse tipo de conteúdo também para vocês. Porque eu gosto, já li no passado algumas e eu pretendo trazer isso aqui de volta. Então eu vou me forçar mais, então foi por isso que eu comprei um que foi o ganhador do prêmio Jabuti. Que eu mostrei recentemente aqui também no canal, que é esse aqui, que é o Silvestre, da editora Darkside, que é do Wagner William. Ele é uma graphic novel brasileira. Então, esse livro tem uma edição muito linda, assim, eu fui conquistada pela edição e também pela história, também, não vou eu gostei muito da história, e também porque ele foi ganhador do prêmio Jabuti. Então, uma edição muito linda, que eu mostro em detalhes no vídeo que tá aqui linkado nos cards, tá bom? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo. O que vocês acharam da minha resposta? Deixa aqui nos comentários se vocês já leram esses livros, se tem algum desses livros que você já conhecia, se vocês foram surpreendidos por alguma indicação minha, se ficaram surpreendidos por, sei lá, da história do pseudônimo, como eu disse. Das sugestões, se vocês gostaram, vamos trocar informação. Eu gosto muito de conversar com vocês. Vocês sabem que eu sempre tô respondendo. Podem comentar várias vezes, que eu tenho maior carinho, assim, maior prazer em responder. Então isso é bem importante, essa interação, essa troca de informação com a gente, principalmente quem gosta de ler, gosta de trocar indicações. Isso é muito importante, é isso que alimenta e estimula a gente a produzir mais conteúdos, e dos comentários de vocês surgem várias ideias para próximos aí possíveis vídeos aqui para o canal. Então eu espero que vocês tenham gostado. Deixem também indicações aqui de tags que vocês querem que eu traga para responder aqui no canal. Sei que eu tô devendo algumas tags aí famosas, então podem colocar aqui no nos comentários, que eu vou dar uma olhada aí, e dentro da possibilidade, sim, eu gravo e trago para vocês mais tags, que eu gosto realmente de responder, porque é uma forma de a gente fazer indicações de livros, né? Então eu acho que é uma forma de você fazer uma listagem de livros aí e de mostrar de alguns livros que você tem na sua estante, que às vezes não aparece tanto aqui. Então por isso que eu procurei diversificar nas minhas indicações. Então, pessoal, é isso. Um beijo. Tchau, tchau.